Olá, pessoal. Todos estão me ouvindo? Como é que está aí o áudio para vocês? Todos me ouvem? Sim? Como eu falei, ainda estou me adaptando, me adequando aí um pouquinho a essa plataforma. Por favor, confirmem se vocês estão ouvindo, só para eu poder ter aqui a certeza de que está tudo funcionando. Sim? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos começar agora o nosso estudo do capítulo 10 do livro de Daniel. Bom, nós vamos começar então com um resumo. Primeiramente, então, Daniel recebe uma revelação no terceiro ou no primeiro ano de Ciro da Pérsia. A gente vai falar sobre essa questão se é terceiro ou se é primeiro. Ele passa 3 semanas chorando e fazendo jejum de carne e vinho e fragrâncias aromáticas. No 14º dia do primeiro mês, ele estava à margem do rio Tigre. Olhou para cima e viu um homem vestido de linho com um cinto de ouro, corpo como berilo, rosto como relâmpago e pernas como bronze. Sua voz era como de uma multidão. Os que estavam junto de Daniel não viram, mas aqui tem um errinho aqui, carregam de pavor, não, mas enfim, foram tomados, né, de pavor. Daniel cai, mas é tocado pelo homem. Que diz a ele, né, que diz a ele para não temer, pois ele é amado. O homem diz que o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Miguel, um dos príncipes, veio ajudar. Um ser que parecia um homem tocou nos lábios de Daniel, que começou a falar e se disse angustiado com a visão, sem forças e incapaz de respirar. O homem tocou nele, fortalecendo. O homem diz a Daniel que esse deveria ser forte. Esclarece que veio lutar contra o príncipe da Pérsia e em seguida com o príncipe da Grécia. Ele promete revelar o que está escrito no livro da verdade e diz que somente Miguel o ajuda nesta luta. Muito bem. Esse é um texto relativamente misterioso, né, para a grande maioria aí das pessoas, né? A gente fica nessa situação assim, e aí, o que isso de fato representa, o que isso de fato significa, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre uma introdução, né, a esse trecho do livro de Daniel. Bom, esse trecho ele foi originalmente escrito em aramaico. Quando eu falei esse trecho, eu me refiro a Daniel de 10 a 12. Tá? Daniel 9, ele encerra um tema, né? Ele encerra uma visão, ele encerra todo o relato dele dos acontecimentos, né, que vão até, como a gente viu, a revolta dos Macabeus. Na realidade, isso vai ser repetido mais uma vez, isso vai ficar muito claro no capítulo 11. Tá? Mas assim, é um novo ciclo aqui, né? E esse novo ciclo que é escrito também em hebraico, na realidade, o que se tem no meio acadêmico é o entendimento de que ele originalmente ele foi escrito no aramaico, tá? Porque o hebraico dele é um hebraico mais pobre, mais simples até do que os capítulos anteriores foram escritos em hebraico, tá? O que indica que na realidade ele é uma tradução, mas infelizmente a gente perdeu os originais, né? Nós não temos acesso aos originais aramaicos desse trecho de Daniel, tá? E aí, um comentário que é o Oxford Bible Commentary, na parte que diz The History of the World as a Heavenly Conflict, que se refere a Daniel de 10:1 a 12:13, ele diz o seguinte: esta seção final está em um hebraico simples e pode representar uma tradução simplória do original aramaico. Muitas dificuldades em sua interpretação podem ser devido a erros de tradução. Então, para esses comentaristas, há dificuldades de tradução. Esta seção, que compreende 3 capítulos, mal se apoia no esquema da visão e interpretação. O que ele quer dizer com isso? Esse trecho ele sai um pouco da linha daniélica de você ter uma visão seguida da sua interpretação, né? Ele desvia um pouco desse modelo, né?
e se conduz mais como uma narrativa levemente disfarçada de eventos históricos que o historiador moderno e o leitor antigo, sem dúvida, pode identificar. Na realidade, o livro de Daniel inteiro, né? Isso a gente viu com muita clareza nas primeiras aulas. Tá? O livro de Daniel, ele é um livro pós-exílico, ele foi escrito à época da revolta dos Macabeus, quando o povo judeu estava sendo dominado pelos Seleucidas. E ele é frequentemente escrito em código. Né? Ele é escrito de uma maneira que os Seleucidas não percebessem com tanta nitidez do que ele se tratava. Caso contrário, o povo judeu poderia ter problemas. Nós já vimos até, inclusive, que há outras obras que foram escritas também nessa linha. Tem vários textos, né, da época do judaísmo do Segundo Templo que são dessa forma. Bom, aí diz o seguinte, mas ela também oferece uma interpretação da história como um, entre aspas, grande conflito, 10.1, que combina a ideia de uma sequência pré-ordenada e de uma luta entre nações, seres celestiais representando a luta de cada nação pela supremacia de seu povo. Tá? Então esse é um elemento bastante importante sobre o qual a gente vai falar com com bastante clareza, tá? Então, se a gente pegar Daniel, vamos começar a leitura, né? E aí a gente vai comentando. Bom, aliás, antes de começar a leitura, vamos falar dessa questão, né? A gente já viu no resumo, tá? Você tem conflito, né, entre os anjos que representam ali Israel e os príncipes da Pérsia. Em seguida é mencionado também o príncipe da Grécia. Tá? E essa ideia, pessoal, para que a gente possa entender, inclusive compreender quem é Miguel, né? Quem são esses anjos que aparecem, tá? A gente precisa compreender como era a visão de mundo politeísta. Tá? E é uma visão de mundo que era típica das nações ali daquela região, mas que também afetou o povo judeu após o exílio. Tá? Que é a seguinte visão, tá? A visão de que cada nação teria a sua divindade. Se você pega os escritos sumérios, por exemplo, né, os escritos babilônios, tá? Mesmo os escritos egípcios, muitas vezes os conflitos entre as nações são vistos como deuses se chocando, deuses brigando. Né? Parece um pouco aquela coisa da cultura brasileira, né, de dizer que se você brigou com o seu vizinho, o seu santo não bateu com o dele, né? Que eles dizem que a entidade lá em cima não bateu uma com a outra, né? Eles tinham essa visão, mas com relação a nações, tá? Uma pergunta do Emanuel, ou seja, o livro de Daniel não se passa no cativeiro babilônico. Não, ele é bem posterior. Tá? Inclusive, né, os próprios relatos internos dele mostram isso. Né? Mas a gente vai falar disso... né? Já falamos muito disso nas outras aulas, tá? Eu recomendo dar uma olhada. Então, assim, pessoal, no mundo politeísta, eles entendiam o seguinte: você tinha a divindade máxima do Egito, Ra, como nós falamos, inclusive, na aula anterior. Tá? E aí, essa divindade, então, o que por exemplo, a Torá fala, né? Quando o Eterno vai e liberta o povo? Eu executarei juízo nos deuses egípcios. E tirando, vamos dizer, a morte do primogênito, que aí é um juízo sobre Faraó, a divindade encarnada, né, entre aspas, de Faraó, mas você tem o quê? Você tem a última praga foi justamente um juízo sobre Irá, né? Quer dizer, o Eterno, ele vence Irá, ele vence o Deus Sol, e aí ele tira o povo do cativeiro egípcio. Tá? Muito bem. Então, eles viam dessa maneira. E aí você tem alguns comentários antigos do livro, né, de Deuteronômio 32:18, que você vê o seguinte, né, o seguinte texto. Tá? Na verdade, vamos olhar primeiro o texto. Tá? Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Tá? O texto massorético, nesse ponto, ele traz uma glosa. Tá? Ele traz os filhos de Israel. Já é uma visão bem posterior de dividir o mundo entre as tribos de Israel, mas não é o texto original. A gente sabe disso olhando para os manuscritos do Mar Morto e para a própria Septuaginta, né, que trazem os filhos de Deus. Tá? Então, assim, originalmente é possível que esse texto de Deuteronômio estivesse fazendo uma referência aos seres humanos de um modo geral, né? Porque os seres humanos, de um modo geral, são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Mas
havia já no judaísmo da época do Segundo Templo, no judaísmo pós-exílico, a ideia dos filhos de Deus, né, como uma alusão a anjos ou seres celestiais, aliás, até pré-exílico também. Tá? Então a ideia, né, de dividir entre os filhos de Deus, muitas pessoas não entenderiam isso, né, como uma referência a qualquer ser humano, né, mas sim, vamos dizer assim, a anjos, né, que representassem cada nação. Tá? Então, a gente já vê nessa ideia uma influência, né, do pensamento pós-exílico babilônio, né, de que, vamos dizer, você teria para cada nação a sua divindade. Tá? E ao ter para cada nação a sua divindade, né, essas divindades elas lutariam entre elas. Tá? Porém, você vai ter um problema, né, que é a questão do monoteísmo. Né? Pera lá, como é que você pode ter um monoteísmo e ao mesmo tempo as nações terem divindades? Né? Qual é a solução dada pelo autor de Daniel? O autor de Daniel ele faz uma prática, né, que é extremamente semita. E eu vou ser polêmico aqui, é muito engraçado, né? Porque muitos criticam a Igreja Católica por essa prática, né? Que é a prática de redefinição, né, da mitologia antiga, mas essa é uma prática que se vê na Bíblia, né? Assim, que é aquela coisa assim, já está na cultura das pessoas. Então, ao invés de você chegar e negar tudo e as pessoas ficarem absolutamente sem referência e ainda desconfiadas, você redefine a mitologia de uma maneira que as pessoas possam, vamos dizer assim, né, chegar na verdade. Tá? Então, a ideia é a seguinte, o que o livro de Daniel ele faz? Ok, o conflito entre nações é visto como uma batalha, né, entre seres espirituais ou seres celestiais, tá bom, mas é todo mundo anjo. Né? É todo mundo anjo, não tem ninguém que é divindade ali, não tem nenhuma divindade, não tem nenhum Deus de verdade. O único Deus, né, a única divindade é de fato o Eterno. Tanto é, né, que você tem o quê? O conflito nível, vamos dizer assim, né, nível anjos, né, nível príncipes, no livro de Daniel, ele não se dá entre o Eterno e outros seres, para não dar essa ideia. Tá? Quem é que aparece liderando o conflito, né, com as outras nações? Miguel, aparece um anjo. Né? Quer dizer, é no nível anjo-anjo, não é no nível divindade. Né? Então, você tem essa preocupação. Então, a ideia, né, o autor de Daniel, ao invés dele negar, né, esse pensamento que certamente ele permeou, né, os judeus que não só os que tinham vindo, né, não só o pensamento pós-exílico babilônio, mas também o pensamento helenista. Né? A gente tem que lembrar que boa parte do público do livro de Daniel era um público acostumado ao helenismo. Né? A gente vai falar mais especificamente de Miguel daqui a pouco. Tá? Mas a questão é a seguinte, o autor de Daniel ele não está preocupado em corrigir, vamos dizer, tudo. Ele está preocupado em mostrar o seguinte, olha, vocês querem acreditar que tem conflito celestial? Beleza, mas o Eterno está acima de tudo isso. Tá? Então a ideia é confortar o povo diante, né, desse tipo de situação. Bom, isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então, vamos falar do momento da visão. Tá? Momento da visão, bom, antes da gente entrar, né, no momento da visão, vamos ler, né, para a gente poder seguir aqui, ficar mais fácil. Então vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cognominado Baltazar. A palavra era verídica e referia-se a uma grande luta. Então aquele conflito que a gente falou agora há pouco. Tá? Ele compreendeu a palavra e teve dela o entendimento em visão. Nesses dias eu, Daniel, mortifiquei-me por 3 semanas. Não comi nenhum alimento saboroso, carne e vinho não entraram em minha boca, nem me ungi de maneira alguma até se completarem 3 semanas. Um parênteses interessante aqui, tá? Hoje, se você pega, por exemplo, principalmente, né, o judaísmo de linha tradicional, o jejum ele é ou tudo ou nada, né? Ou ele é de sólidos e líquidos e ponto e acabou, ou ele não é jejum nenhum, né? Você tem um pouco essa visão, tá? Isso não corresponde à visão histórica do judaísmo antigo. O judaísmo antigo, você vê
nitidamente, não só no livro de Daniel, mas outros textos ali da época do Segundo Templo, né, que havia gradações. Tá? Então, esse jejum de Daniel, por exemplo, ele não é um jejum completo. Ele se abstém, né, de sólidos e líquidos, principalmente saborosos, né, mas ele come aquilo que é necessário para a sua subsistência. Tá? Então, o conceito de jejum ele evolui também, né, no pensamento judaico. Tá? Bom, no 24º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio Tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem vestido de linho. Tá? Linho, pessoal, detalhe, linho representa o quê? Representa pureza. Tá? Linho, o Danilo está comentando, né? Torá fala em afligir a nefesh, não o jejum. É que nefesh, né, no hebraico, significa desejo, né? Então, assim, afligir a nefesh é afligir o que é desejável, né? É você não partilhar do que é desejável. E como nas festividades o que era desejável, aliás, para aquela turma de um modo geral, né? Ninguém tinha Game of Thrones, né? Ninguém tinha Netflix, né? Ninguém tinha Flappy Birds no celular. Então, o que era desejável para eles era comer e beber, né? Comer, beber, fazer filho. Né? Então, e se untar também, cosméticos, essas coisas, né? Então, assim, não tinha como fugir muito do jejum, viu, Danilo, né? Mas, de fato, assim, não era a coisa do tudo ou nada que é hoje, né? Isso a gente vê claramente. Bom, mas então aqui, por que o linho, né, pessoal? O linho, que era vamos dizer, era um tecido especialmente importante, né? Era um tecido sacerdotal. Então, você tem uma ideia aí de sacerdócio, aqueles que estivessem ouvindo, eles teriam essa ideia, né, de sacerdócio. Isso era importante para que eles não entendessem como uma divindade fim, né, mas apenas como um servo mesmo. Tá? Há quem diga que tem a definição também da pureza. Né? Muito bem. Os rins cingidos de ouro puro, né? Então, um cinto de ouro. O ouro indica o quê, pessoal? Realeza. Tá? Então, essa figura era uma figura de realeza. E isso vai ficar mais claro. Né? Seu corpo tinha a aparência do crisólito, quer dizer, brilhava, né? Estamos falando aí de um ser celestial, né? E seu rosto, o aspecto do relâmpago, né? O relâmpago aqui como algo terrível, tá? Então, era um camarada que metia medo, né? Era um Arnold Schwarzenegger do mundo espiritual, o Chuck Norris, né? Do mundo celestial, tá? Então a pergunta aqui da Michael, não seria uma ordem angelical? Não. Até porque não existe ordem angelical na Bíblia, tá? O que você tem o máximo que você tem é uma referência vamos dizer, anjo e príncipe, né? Que alguns poderiam entender como dois níveis. No judaísmo posterior você vai ter vários níveis, tá? Mas Michael é um nome próprio, Miguel, né? Inclusive não é dado só a anjo, também aparece para ser humano em outros textos na Bíblia, tá? E é dito nitidamente, Michael, um dos príncipes, né? Então não é uma ordem, tá? Pelo menos biblicamente falando, não é uma ordem, tá? Bom, aí ele diz o seguinte, então, os seus olhos como lâmpada de fogo. Fogo para eles, né, pessoal, não tinha a ideia, por exemplo, que você tem hoje em algumas religiões, né, de algo mais acalorado, né, de uma adoração acalorada, nada disso. Fogo era juízo, tá? Então esse ser, né, ele vai falar de juízo. Tá? Braços e pernas como fulgor do bronze polido. Aqui está falando de guerra. Né? Bronze era um metal extremamente importante para as armaduras. Tá? E o som das suas palavras como o clamor de uma multidão. Né? Então, clamor de multidão também lembra guerra. Tá? Então, essa era uma figura bela, celestial, sacerdotal, entre aspas, no sentido de não ser ele uma divindade, mas era uma figura que trazia um presságio de guerra. Somente eu, Daniel, vi esta aparição. Os homens que estavam comigo não viam a visão, no entanto, um grande tremor se abateu sobre eles a ponto de fugirem para se esconderem. Fiquei eu sozinho a contemplar esta grande visão. Não restou força alguma em mim, a bela cor do meu rosto mudou-se em lividez, perdi todo o vigor. O interessante com relação aos outros não verem a visão é que o autor de Daniel, né, ele está trazendo um conceito que alguém poderia falar, mas cidadão, de onde você tirou isso? Não, isso é uma visão.
né? Mas vocês lendo, vocês entendendo, vocês vão compreender o que ela significa, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso comentário. Tá? Então, primeiramente, o momento da visão. Aí você tem uma diferença do texto massorético para a Septuaginta. O texto massorético traz no terceiro ano do rei Ciro dos Persas. A Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto trazem no primeiro ano do rei Ciro dos Persas. Tá? Eu particularmente entendo que é mais provável que a leitura seja o primeiro ano, mas, né, de todo jeito tem explicação para as duas possibilidades. Se a referência for ao terceiro ano, né, de Ciro, ou seja, o erro está na Septuaginta, né, ou na Proto-Septuaginta, no manuscrito hebraico que deu origem, né, a Septuaginta, que é o que está no Mar Morto, tá? Então, se for no terceiro ano, no terceiro ano de Ciro, da Pérsia, o templo estaria começando a ser reconstruído. Tá? Então, essa seria uma alusão do autor de Daniel ao temor dos receios, né, aos receios dos leitores com relação ao templo. Vamos lembrar do contexto do livro de Daniel. O livro de Daniel, escrito na época da revolta dos Macabeus, quando, né, os seleucidas profanaram o templo. Tá? Então, foi no auge ali da situação do conflito. O conflito ainda não tinha se resolvido quando o livro de Daniel foi escrito. Tá? O livro de Daniel, na verdade, é um grande incentivador dos judeus a se manterem fiéis, mesmo diante dessa grande adversidade. Tá? Então, se o templo começava a ser reconstruído, poderia ser uma forma do livro de Daniel, do autor do livro de Daniel, dizer para os seus leitores, olha, da mesma maneira que o templo ele foi recuperado, tá? Da mesma forma que lá atrás isso aconteceu, vai acontecer, fique firme. Tá? Porém, se foi no primeiro ano, né, do reinado de Ciro, tá? Se quem está certo é a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, tá? Então isso colocaria o leitor, situaria o leitor antes do decreto da ordem de reconstrução do templo. Tá? Então, aí você teria a alusão à angústia, né? Assim, não tem templo e agora o que vai ser de nós? Tá? De um jeito ou de outro, pessoal, né, por mais que a gente gostaria de saber qual é o original, né, se é o terceiro ano ou se é o primeiro ano, né, há uma glosa aí de copista, né, há um erro de copista em algum lugar, mas independente de qual foi, se foi no primeiro ou no terceiro ano, não muda a mensagem. Né? A mensagem era confortar as pessoas que estavam diante do templo profanado. Porque você imagina, para o povo judeu, na época do segundo templo, né? Não no judaísmo de hoje, que embora haja muita alusão ao templo, toda a vida religiosa, né, ela se dá fora do templo, ela se dá, né, vamos dizer assim, de uma maneira absolutamente exílica. Né? Agora, naquela época, era o centro da vida religiosa. Sem templo, eles ficavam absolutamente perdidos. O templo profanado e agora? Né? Lembrando, inclusive, o seguinte, que para os povos antigos, os templos eram casas. Era casa mesmo. Né? Era onde a divindade ia lá comer, descansar, repousar, dormir. Tá? Esses termos bíblicos, eles têm a ver com essa cultura. Então, assim, a divindade, a casa da divindade está arrebentada, seria equivalente a você chegar, né, e falar, por exemplo, né, para alguém, venha na minha casa, né, venha aqui à minha casa, né, passar um tempo comigo, e você chega, a casa está toda bagunçada de perna para o ar, não tem comida, está tudo sujo, etc, etc, etc. Tá? O que aconteceria? Seu amigo viraria as costas e iria embora. Então o receio deles era esse, de que também tinha esse receio, né, de que sem o templo o Eterno ia embora. Né? Então isso foi uma coisa de grande angústia, né, que o povo judeu depois, gradativamente, né, vamos dizer assim, transformou o seu pensamento. Mas até então era uma questão terrível. Tá? Então o livro tenta o quê? Ele tenta confortar, fala, olha, fiquem tranquilos. E a questão da experiência do jejum, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas tanto o jejum quanto o rio, eles têm duas conotações. O jejum pré-exílico, a ideia de jejum antes do exílio babilônio, tá? Era uma ideia voltada exclusivamente para arrependimento. Né? Então, assim, você se arrependeu, você
faz jejum, né? Claro, você vai comemorar abundância, etc. Você faz festa, você come, tá? Quando você quer se arrepender, você faz jejum, é o contrário, né? É o movimento contrário. Essa era a lógica da cultura semita, tá? Mas pós-exílio, você já tem também o uso de jejum para experiências místicas, né? Para atingir revelações, etc. Isso começa a aparecer no judaísmo depois do exílio babilônio, tá? Muito provavelmente uma influência da cultura, agora eu não sei dizer se babilônia ou persa, precisaria pesquisar. Bom, mas o rio também, né? As águas, elas também se referem muitas vezes à questão de revelação. Por quê? Porque a água encobre, né? Se você for pensar num rio ou num mar, num corpo de água, né, você tem uma superfície e você tem coisas que você não vê que estão lá por baixo, tá? Então, as visões proféticas à margem do rio são temas muito comuns na Bíblia. Tá? Então ele está dizendo isso, olha, vai ter uma visão profética aqui, né? Vai ter uma revelação. Bom, seguindo-se a isso, o período do jejum. Muita gente passa batido por isso, tá? Mas isso aqui é importantíssimo para a gente entender a conotação do que está sendo dito no livro de Daniel, tá? Que é o seguinte, a questão do jejum. Quanto tempo levou o jejum? Opa, perdão, aqui foi pro errado, deixa eu ver aqui se... Eu não sei se ele... Voltou, pronto. Então, assim, quanto tempo levou o jejum de Daniel? 3 semanas, né? Até por isso não podia ser um jejum completo, né? É morrer. Bom, então, né, 3 semanas sem comer nem beber, né? Salvo Moisés, né? Vamos lá. Então, assim, por que das 3 semanas? Se você for reparar, o jejum começa no primeiro mês. Isso é bastante significativo, tá? Por quê? Se a gente olhar para Levítico 23, 5 a 7, a gente tem no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, assim, a primeira festa bíblica é a festa da Páscoa / pães ázimos. Né? A Páscoa era sacrificada ao final aí do 14º dia, né? No período aí do decaimento do sol do 14º dia, e o 15º dia já eles comiam a Páscoa, já era o começo da festividade, né? Que ia até o dia 21, até o final do dia 21, que são 7 dias. Né? Então, final do 21, né, ali já início do 22, tá? Então, mais ou menos aí seria esse o período de duração, tá? Só que o que acontecia, pessoal? Nos tempos antigos, o calendário ele não era pré-calculado, o povo judeu foi pré-calcular calendário por necessidade já no segundo exílio, né? Já na época aí em que Roma mandou eles embora da região da Judéia, tá? Mas na antiguidade, como é que era calculado o calendário? O calendário era de acordo com a fase da Lua, né? A Lua se renovou, né? Ou seja, ela reapareceu no céu, né? Então, que era o Hodesh, né? Que vem da mesma raiz, né? de Hadesh, por exemplo, né? Que é renova, né? Renovar, tá? Então, a Lua se renovou no céu e aí você tem, então, um novo mês, tá? E aí o que acontecia? Igual o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, quem assistiu, que eles iam lá nos montes, né, com a tocha e acendia, e aí de um monte o cara via a tocha no outro monte e acendia e eles iam indicando, né, quando que começou o mês. Eles faziam isso, tá? Só que ou mandavam mensageiros, só que muitas vezes eles levavam tempo para chegar, né? E aí já no exílio o pessoal meio que já fazia conta. Só que até hoje, se você for tentar observar a Lua, né, você fica entre 2 dias normalmente, tá? Assim, a Lua ela fica visível, a gente sabe que com certeza a partir de 1% de iluminação. Menos que isso, fica meio assim, entre 0,7 e 1 de iluminação, pode aparecer ou não a Lua.
Então, normalmente, o que acontecia? Ficava entre 2 dias aí o começo do mês. Tá? Por causa disso, as festividades judaicas, até hoje, no exílio, elas têm um dia a mais. Tá? Elas são celebradas um dia a mais, que é para justamente eles não queriam correr o risco de celebrar no dia errado. Né? Então, ao invés de celebrar um dia, como ficava na dúvida entre 2, celebrava 2. O que tem isso a ver com o livro de Daniel? Se você aplicar essa prática, considerando que Daniel é pós-exílico, tá? E se essa prática se originou no exílio babilônio, tá? Então você teria que a festa dos pães ázimos se estenderia até o dia 23. Tá? Isso com um dia a mais por causa da diáspora. O que acontecia? Né? O jejum de Daniel, ele vai até que dia? Ele vai justamente até o dia 24. Ele começa no dia 3 e ele vai até um dia depois do prazo máximo da festa dos ázimos. Tá? Isso não é por acaso, tá, pessoal? Por isso que tem que conhecer a cultura bíblica, a cultura semita, né, e o judaísmo antigo, para poder entender Bíblia. O judaísmo antigo não tem nada que ver com o judaísmo moderno. Tá? Que não quer dizer que o judaísmo moderno é ruim, mas é totalmente diferente, tem absolutamente nada que ver. Tá? Então, assim, tem que conhecer o judaísmo antigo para poder compreender essas questões. Tá? Então, assim, pro livro de Daniel, né, assim, Daniel terminar ao dia 24, né, terminar 3 semanas depois de ter começado no terceiro dia, é extremamente importante esse elemento, tá? Esse fator. E por que ele é extremamente importante? Né, porque significa, tá, que Daniel, ele de fato, né, ele foi até o final da festa. Tá? Por que ele foi até o final da festa? Por que Daniel foi até o final da festa? Daniel foi até o final da festa por uma razão muito simples, né, para mostrar que ele não comemorou. Ele não comemorou essa festividade. Tá? Não houve da parte, né, de Daniel uma comemoração né, vamos dizer assim, uma comemoração da solenidade, da festividade. Tá? E por isso que ele está no 24º dia do primeiro mês, ele está às margens do rio. Tá? Ele não comemorou. Tá? E por que é importante saber que ele não comemorou? Não só ele não comemorou, como ele fez jejum. Tá? Por quê? Porque a festividade, primeiro, a festividade, ainda mais da Páscoa, né, do Pessah e da festa dos ázimos, o que ela comemora? A saída do Egito, a liberdade. Né? E o povo não estava livre. Tá? Então, Cleudimar, pelo texto, foram 3 semanas. Né? Mas ele, como fala que ele ao 24º dia ele estava aos pés, né, do rio, ou seja, né, ele começou a jejuar. Ele começou a jejuar lá para o dia 2 ou 3. Tá? A visão dele é justamente o final do jejum. Tá? Então, o que acontece? Ele vai e não comemora. Ele não pode comemorar se o povo está cativo. Isso para o autor de Daniel é fundamental. Tá? Por que para o autor de Daniel é fundamental? O que ele está dizendo para o povo? Olha, eu sei que não tem motivo para a gente comemorar libertação se a gente está exilado, mas a visão vem fazer o quê? Vem consolar, né? Vem falar, olha, falta pouco, está vindo, a restauração está vindo, tá? Que é a ideia do capítulo 10 como um todo. Tá? Mas você tem uma outra razão também aí, talvez tão importante quanto, se não mais. Tá? Se a gente olhar para o livro de 2 Macabeus, que fala desse período aí de Daniel, tá? 2 Macabeus 10, quer dizer, o período de Daniel que eu digo assim, o período, né, ao qual Daniel profeticamente faz as suas referências. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes, na ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. O que aconteceu? A gente já falou bastante sobre o panorama histórico de Daniel. Antíoco Epifânio, né, que era o rei, né, o imperador Seleucida, né, brigando lá com os Ptolomeus, ele desce para a região do Egito, né, e aí eles quebram o pau. Quando ele volta
ele resolve pilhar Jerusalém. Ele resolve fazer o que o Temer fez com o imposto de gasolina, só que com mais intensidade, né? Ele resolve que o povo vai pagar a conta, né? Então ele vai lá e pilha o templo de Jerusalém e gera muita revolta, né? E aí, diante dessa insurgência, dessa revolta, o que Antíoco Epifânio faz? Então tá bom, então vamos consagrar o templo para Zeus Olimpo e para Dionísio, né? Para Baco Dionísio. E aí ele vai e profana o templo. No que ele profanou o templo, está lá o templo consagrado para o Zeus Olimpo, né, e Baco Dionísio, como é que o povo ia celebrar a festividade? Tá? Então, o autor de Daniel é muito possível que estivesse dando uma resposta para aqueles que estavam se perguntando como é que a gente vai celebrar a festividade. O livro de Macabeus, segundo a Macabeus, fala disso, né? A festa de Hanukkah, originalmente, ela não era uma festa para comemorar milagre do óleo. Aliás, eu falo sobre isso num vídeo chamado Segredo do Milagre do Óleo. Originalmente, se você pegar as fontes históricas da festa de Hanukkah, ela foi uma festividade para comemorar a consagração do altar e, muito provavelmente, né, pelo que diz segundo a Macabeus, né, eles emendaram uma festa de tabernáculos, que é uma festa de 8 dias. Tá? E eles emendaram essa festa por quê? Porque eles não tinham podido comemorar. Eles estavam sendo perseguidos e não podiam comemorar tabernáculos. Como não puderam comemorar tabernáculos antes, fizeram uma comemoração tardia, né, que acabou se transformando na festa de Hanukkah. Tá? Muito bem. Então, o autor de Daniel está escrevendo para essa turma que não tinha como celebrar a festividade. Para eles era uma coisa terrível. Né? A festividade era a alegria da colheita, a alegria de terem sido abençoados, mas também, né, uma expectativa de que o Eterno abençoaria a colheita. Por quê? Porque eles levavam os dízimos, as ofertas, as primícias para o templo, né, esperando um retorno também de bênçãos. Né? E aí, de repente, não pode fazer isso, não tem templo, o templo está profanado. O que vai fazer? Qual é a solução que o autor de Daniel faz? Jejue, busque o arrependimento. Né? Você não pode celebrar a festa por conta do que está acontecendo, não tem problema. Busque o jejum, se arrependa, né, que o Eterno vai te consolar. Essa é a mensagem desse trecho do livro de Daniel. Tá? Muito bem. Vamos seguir então aqui a leitura. Ouvi então o som de suas palavras. Ao ouvir o som de suas palavras, desfaleci sobre meu rosto sobre a terra. Detalhe, tá, pessoal? O tema da fraqueza de Daniel, ele é bastante recorrente, tá? Tem uma pergunta do Emanuel aqui, se a outra fonte de Macabeus. Olha, a única Macabeus que eu saiba só na Septuaginta, tá? Existem 3 livros de Macabeus na Bíblia Etíope também, mas que não tem nada a ver. Isso porque provavelmente a Bíblia Etíope perdeu os manuscritos de Macabeus originais e resolveram criar um, né, na cabeça deles. É até um tema interessante. Mas assim, só para resumir, só tem na Septuaginta, tá? Informações você tem informação histórica em Flávio Joséfo, tá? Também em outras fontes históricas, tá? Mas livro de Macabeus só na Septuaginta. Talvez fragmentos do hebraico, salvo engano, deve ter. Né? Não lembro agora se no Mar Morto tem, mas deixa eu até confirmar aqui, que eu estou com a minha Bíblia do Mar Morto aqui do meu lado. Mas eu acredito que se tiver, de todo jeito é só fragmento, tá? Deixa eu ver se eles têm aqui, Macabeus. Não tem Macabeus. Então, só isso. Tá? Mas independente, a questão não é se Macabeus é um livro inspirado ou não, tá, pessoal? Mas Macabeus é um livro histórico de leitura indispensável para quem quer entender essa época e para quem quer entender, inclusive, o livro de Daniel. Tá? Não dá para deixar de ler o livro de Macabeus. Ah, mas não é inspirado. Não interessa. A questão não é inspiração. É um livro histórico. Tá? Aliás, é uma leitura assim, que não tem nada de religiosa praticamente. Ela é uma leitura dos acontecimentos históricos à época da revolta dos Macabeus. É um livro importantíssimo. Tá? Bom, então, falando da questão da fraqueza de Daniel, né?
A fraqueza de Daniel é um tema recorrente, né? Daniel vai, desanima, né? Assim, desfalece, né? Desanima não, perde as forças. Por quê? Porque o público do leitor, né? do autor do livro de Daniel, eles estavam assim, eles estavam perdendo as forças, eles não estavam aguentando mais. Tá? Num primeiro momento, a dominação seleucida foi terrível, assim, eles desceram a ripa no povo judeu. Tanto que o povo judeu não aguentou e se insurgiu, né, que deu origem justamente à revolta dos Macabeus. Bom, aí ele fala o seguinte: mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar, tremendo sobre os joelhos e as palmas de minhas mãos. Né? Então você tem uma força aí fazendo levantar. E ele disse-me: Daniel, homem das predileções, compreende as palavras que vou dizer-te. Põe-te de pé no teu lugar, porque é para ti que fui enviado. Ao dizer-me ele essas palavras, levantei-me todo trêmulo. E prosseguiu: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, mortificando-te diante de teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa das tuas palavras que eu vim. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Deixa eu passar aqui. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Eu o deixei afrontando os reis da Pérsia. Tá? Então, o que é isso, né, pessoal? É aquilo que a gente falou. Tá? Assim, a Pérsia ela era fundamental, né? Mas a Pérsia demorou para chegar. Né? Demorou para a Pérsia vir ao socorro, entre aspas, né, do povo judeu. Tá? E ao longo desse tempo o povo sofreu com o exílio, tá? Então aqui essa referência aos príncipes da Pérsia é justamente uma referência a isso, tá? Uma referência ao fato, né, de que demorou, né? Assim, o exílio para acabar ele realmente demorou, né? Então demorou para a Pérsia depois, inclusive, né, se levantando poder autorizar o povo judeu a retornar. Deixei-o afrontando os reis da Pérsia e vim fazer-te compreender o que sucederá a teu povo no fim dos dias. Porque há ainda uma visão para esses dias. Tendo ele falado essas coisas, inclinei meu rosto para o chão e emudeci. Tá? Olha aqui que interessante. Há ainda uma visão para estes dias. Né? Olha justamente aqui o autor de Daniel fortalecendo, né, o seu público. Tá? Foi quando alguém com semelhança de um filho de homem tocou meus lábios. Então, alguém que não era uma divindade, que aparece como um ser humano. Tá? E abri a boca para falar, e disse ao que estava diante de mim: meu senhor, angústias me sobrevieram por causa da aparição, e eu não tenho mais forças. Como, pois, este servo do meu senhor poderá falar com meu senhor quando não há mais forças em mim e sequer me resta o próprio alento? Está respondendo justamente à angústia dos seus leitores. A gente não aguenta mais, a gente não tem força para enfrentar os seleucidas. O que a gente vai fazer? Olha aqui então o que ele vai dizer. De novo, um com aparência de homem tocou-me e me reconfortou e disse: não temas, homem das predileções, a paz seja contigo. Toma força e coragem. Enquanto ele falava comigo, eu senti reanimar e disse: que fale o meu Senhor, pois tu me reconfortaste. A visão propriamente dita, né, o que o anjo propriamente vai dizer, né, mais especificamente, isso vai aparecer no capítulo 11, né, que a gente vai estudar na semana que vem. Bom, então vamos seguir aqui, vamos dar prosseguimento. Então ele disse: sabes por que vim ter contigo? Mas vou anunciar-te o que está escrito no livro da verdade. Tenho de voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver partido, deverá vir o príncipe da Grécia. Né? Olha como eu disse para vocês, Daniel, pessoal, né, é dessa época. Tá? O que aconteceu? Logo depois houve, né, a vinda da Grécia. Né? Lembrando, Babilônia exilou o povo judeu. Em seguida, o que aconteceu? Né? Os persas vieram, conquistaram, tomaram a Babilônia. Tá? Os persas foram favoráveis ao povo judeu, mas também não deram independência, né? 100% de independência. O Estado
o Estado de Judá ficou vassalo do Estado da Pérsia. Tá? E aí logo depois veio Alexandre o Grande, né? Então veio a Grécia. Alexandre o Grande passou a ripa em tudo, o seu reino dividiu em 4 depois da sua morte, né? Os generais de Alexandre o Grande que dividiram o seu reino em 4. Isso vai falar muito claramente no capítulo 11. Já foi visto em outros capítulos, mas no capítulo 11 é o que mais fica claro, todo esse jogo geopolítico. Tá? Ninguém me presta auxílio para estas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. Vamos falar de Miguel daqui a pouco. Tá? Então, o que ele vai dizer aqui? Vamos lá. Vamos para os nossos comentários. Deixa eu ver se eu consigo. Eu ainda tô, como eu falei, eu ainda tô meio que lutando aí com essa ferramenta, né? De novo aconteceu, ele às vezes some a janela. Deixa eu abrir de novo aqui, só um segundinho, pessoal. O que foi, Kevin? Não, você não pode sair, Kevin. É o gato querendo sair aqui, querendo ir no vizinho. Não pode ir no vizinho. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Captura de janela. Daniel 10. Tá aqui. Só arrumar. Um segundinho, tá quase lá. Então, vamos seguir. A origem de Miguel. Tá? Para a gente entender Miguel, tá? a gente precisa recordar, e aí até o Bianchini fez uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida automaticamente. Tá? Lembrando, qual era a cultura politeísta? Era de que cada país, cada nação tinha o seu Deus. O que o autor do livro de Daniel faz? Ele não combate essa visão que muito provavelmente no período pós-exílico e ainda helenizado, no meio do povo judeu estava muito intensa. Né? Isso aparece inclusive em outros textos da época do Segundo Templo, como por exemplo um texto que todo mundo conhece muito bem, que é 1 Enoque, né? Que também fala disso. Só que o que o autor de Daniel vai fazer? Ele vai tentar dizer o seguinte, olha, né, da mesma maneira, né, que, vamos dizer, lá atrás o Eterno não chegou e falou, viu, os deuses do Egito não existem. Ele falou, eu vou julgar os deuses do Egito. Né? Depois ele mostrou que os deuses do Egito não julgam. Tá? Mas ele, num primeiro momento, o que ele fez? Ele chega e fala o seguinte, olha, o que está por trás das nações são anjos, não são deuses. Tá? Então a ideia dele aqui é combater o politeísmo. Tá? Não é ficar falando muito, né? Vamos dizer assim, ele não quer afrontar demais a questão. Tá? Então, o que a enciclopédia judaica fala sobre Miguel? Miguel é especialmente designado na literatura judaica antiga, e muito frequentemente no livro de Enoque, como príncipe de Israel, e em escritos judaicos posteriores como advogado dos judeus. É por essa razão que ele é representado como o anjo da paciência e da misericórdia, né? Tá lá em 1 Enoque 43, que ensinou Enoque os mistérios da clemência e da justiça. Tá? Então, assim, pessoal, se todas as nações têm um anjo, que é a visão que eles tinham, e que o livro de Daniel não resolve combater. Lembrando, tá, pessoal? O livro de Daniel, ele essencialmente, ele é escrito em código, ele é figurativo. Isso não quer dizer que literalmente cada nação tem o seu anjo, tá? Não quer dizer que seja um tratado teológico, tá? Mas ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai entrar nesse mérito monoteísta. O que ele vai fazer? Ele vai tentar aplacar o politeísmo. Por quê? Porque os judeus da época estavam vendo muitos da seguinte maneira: os deuses gregos, eles exerceram juízo sobre
o Eterno, né? Se a Grécia pegou, né, e dominou, e os Seleucidas, que era uma extensão do Império Grego, estavam passando a ripa no povo, então o Eterno foi dominado. Essa era a visão que eles tinham, influenciada por uma visão politeísta. Helenista, o que a gente fala, né, é uma referência à cultura grega, tá? que influenciou o mundo a partir do momento justamente de Alexandre o Grande. Tá? Então, o povo judeu daquela época já tinha, né, já tinha uma influência forte. A Grécia, né, ela foi se tornando culturalmente muito relevante. Tá? Então, assim, pessoal, se todas as nações tinham o seu, né, a sua, vamos dizer assim, divindade, o que o autor de Daniel faz? Ele fala, não são divindades, são anjos, né? São servos do Criador, não são poderes isolados. Né? Inclusive, depois, o próprio judaísmo vai dizer que os anjos não têm livre-arbítrio, quer dizer, não são seres da maneira como se pensa, por exemplo, no cristianismo, que tem uma visão diferente, né, de anjos quase como semidivindade. Né? Então, assim, se toda nação tem, Israel também tem. Quem é o anjo de Israel? Aí surge Miguel. Tá? Então, assim, o anjo, né, chefe de Israel, né, se cada nação tem o seu príncipe angelical, Israel tem um. Qual é o nome do príncipe angelical de Israel? Né? Isso segundo o autor de Daniel, Miguel. Tá? Mas o que muita gente não percebe, tá, é o jogo monoteísta. Tá? É o jogo monoteísta do termo Miguel. Tá? O nome Miguel, né, no hebraico Michael, tá? Assim, ele tem um significado, ele é uma pergunta. Mi, né, é quem, tá? No hebraico. Quando você fala, né, por exemplo, quem está aí? No hebraico você diz Misé, né? Quem é? Né? Quem que está aí? Tá? Então, mi é quem, é uma pergunta, tá? Não é aquele que, como alguns acham, é quem, é uma pergunta. Mi, né? Rael, tá? Então, o Raf na frente, né, da terminologia el, tá? Ele vai dizer, ele significa como, tá? Aliás, você tem, né, aquele trecho bíblico que, aliás, virou também uma canção barra oração famosa no judaísmo, né? Mi Hamocha Ba'elim Adonai, né? Quem, né? Quem entre os Elim, entre os poderosos, entre os poderes, né, é como tu, eterno, né? Então é a mesma ideia, tá? Então, Michael, quem é como o eterno, né? Olha que interessante, o príncipe angelical de Israel, o nome dele é quem é como o eterno, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não sou nada. Eu sou um servo. Quem é como o eterno? Quem é como o lá de cima? Ninguém. Né? Não é uma divindade. Percebe? O nome, a brincadeira, né, do autor de Daniel, né, brincadeira entre aspas, o trocadilho, né, do autor de Daniel usando esse nome, né, usando Michael, é justamente para mostrar isso. Né, para mostrar que não há ninguém como o eterno. Tá? Então, quem estaria à frente, né, do povo de Israel? Seria justamente aquela figura que não tenta, né, de alguma maneira, usurpar, né, a posição da divindade, ou seja, só tem um. Então tem um trocadilho, né? Tem um trocadilho aí. Né? Assim, só tem um, Israel, só tem ele, né? Quem é como ele, né? Então, esse é o grande trocadilho, tá? Que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Por quê? O pessoal gosta, né, de ficar tentando discutir quantas asas tem o anjo, né? Que cara que tem, né? E aí cai sem perceber num politeísmo, né? Isso é muito perigoso. Né? Na Bíblia, pessoal, os anjos, eles são pouco importantes. Né? A importância deles está na mensagem que eles trazem, está na missão que eles têm, o que eles vêm fazer. Por isso que é dito, eles são malachim, eles são mensageiros. Né? Mal comparando, é como chegar uma caixa de Sedex na sua casa e você ficar olhando para a caixa e perguntando por que a caixa é amarela. Né? Assim, por que essa caixa do Sedex é amarela? Né? Por que o número do rastreio do Sedex, né,
começa com esse código assim, 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 né? Será que o site dos Correios é bonito? Meu, o que importa é o que está dentro da caixa, que é o que chegou para você, né? E isso é justamente, né, o que o autor de Daniel está dizendo. Então, ao invés de combater, né, a ideia politeísta de um conflito de divindades, né, o que ele faz? Ele coloca todo mundo abaixo do Eterno. Não, o Eterno está acima disso tudo. E ele está no controle de tudo que está acontecendo. E Israel, esse tempo em que vocês estão em angústia é um tempo passageiro. Isso vai passar. Né? E aí no capítulo 10 ele vai dizer mais claramente quando, como, etc. A gente vai chegar lá. Tá? Muito bem. E aí ele vai falar, né, por fim, o nosso último comentário de hoje, né, a questão dos príncipes da Grécia e da Pérsia. Tá? Então, tanto a Grécia quanto a Pérsia, eles aparecem com uma conexão importante com o futuro de Israel. Né? Futuro, vamos dizer, tendo como referência, vamos dizer assim, né, o tempo indicado pelo livro de Daniel, né, que coloca Daniel na corte babilônia. Tá? Então, ou na verdade na corte persa, né, já no começo da corte persa aqui, nesse momento. Tá? Então, assim, a Pérsia ela é importante, tá? Mas, assim, olha por que a Bíblia fala, por que o autor do livro de Daniel fala que ele teve que lutar com o príncipe da Pérsia, para que o povo judeu não pensasse o seguinte, não, bom é o Deus persa, né? Bom é o Deus persa, né? Bom, né, é o Deus da Pérsia que veio em nosso socorro quando o nosso Deus nos abandonou. Eles poderiam pensar isso. Tá? No mundo politeísta, isso seria um pensamento razoabilíssimo. Né? Seria muito comum pensar isso. Tá? Então, o que ele mostra? Não, eu tive que lutar, né? O anjo falando, eu tive que lutar contra os príncipes da Pérsia. O que ele está dizendo? Israel, não foram os deuses da Pérsia, né? Aliás, não tem Deus na Pérsia. Não foram deuses da Pérsia que te libertaram. Tá? Foi o Eterno que mandou e os anjos tiveram que pressionar os reis da Pérsia para agir em seu favor. Essa é a mensagem. Tá? E depois disso viria o quê? O príncipe da Grécia, né? Que é o principal ali, né, elemento. Tá? E aí ele fala, né, não tem ninguém que me ajude senão Miguel. O que ele está falando com isso? Olha, Israel, né, não vai vir ao seu socorro nenhum outro país, né, que vai te libertar disso. Não vai ser uma outra divindade. Né? Quem vai vir ao seu socorro é o anjo que diz quem é como ele. Né? É o anjo que diz não há como ele, não há como o Criador. Tá? E isso vai ficar melhor detalhado, né, no capítulo 11. Tá? Então os eventos, né, vamos dizer assim, eles estão nessa linha. E nesse momento o povo estava sendo afligido, né, pelo Império Seleucida, que era uma continuidade do Império Grego. Né? Vamos dizer, o Império Grego, o reinado de Alexandre o Grande, dividido em 4 partes. Tá? Então a pergunta aqui se a Pérsia existe hoje. A Pérsia, enquanto reino, não existe mais da maneira como existia nos tempos bíblicos. Tá? Mas seria hoje a região do Irã. Né? E do que seria hoje, né, o Irã, que infelizmente hoje tem uma postura, né, com relação a Israel muito muito complicada, né? Mas eu, inclusive, né, embora hoje, né, como eu falo, eu não professo religião alguma, porque eu amo o meu povo, mas eu acredito que religião, de um modo geral, né, religião enquanto, né, assim, a coisa mais institucional, religiosa, etc., né, sempre acaba caindo em joguetes humanos, etc. Né? Mas como judeu que sou, né, de origem, né, de sangue, eu não posso me esquecer jamais da dívida, né, de gratidão que o nosso povo tem com o povo da Pérsia. Eu não desejo o mal do Irã. Né? Eu desejo muito pelo contrário. Eu sei que o povo iraniano sofre, né, e desejo que eles sejam libertos da tirania, né, porque eles não podem nem manifestar apoio, né, mesmo que tenha alguém ali que concorde, né, e goste, né, e seja simpático ao povo judeu, Israel, etc., né, ou mesmo a outras religiões, etc., não pode se manifestar se não é morto. Né? Então, né, que um dia a Pérsia também possa ser livre, como eles foram instrumentos na nossa libertação num dado momento. Né? Muito bem. Pessoal, então com isso a gente concluiu o estudo do capítulo 10, tá? Do livro de Daniel. Na semana que vem a gente vai concluir o capítulo 11. Né? Estamos chegando próximos aí
do final do livro de Daniel. Quem não pegou as aulas anteriores, é só pegar no nosso canal, tem todas as aulas, está numa outra plataforma, não tão boa quanto é aqui o YouTube, a gente mudou isso daí, mas dá para, de todo jeito, vocês conseguirem assistir, né? Tá bom? Então, pessoal, um lembrete, se vocês querem que essas aulas continuem, tá? A gente depende, né, financeiramente de uma ajuda de vocês, tá? Então, colaborem, por favor, não deixem, né, de nos ajudar para que a gente possa fazer mais. Se você foi abençoado, retribua, né? Não faça como a média dos brasileiros, né, que fala, que legal, né, e vira as costas e vai embora, tá? Ajude, né? Tem aqui 3 opções de contas, né, para que você possa também nos ajudar, para que a gente possa fazer mais. E esta semana nós vamos colocar no ar uma área no site onde vão ter os PDFs, né, das aulas, e vão ficar disponíveis para aqueles que nos colaborarem conosco, como uma forma também de ajudar para que a gente possa continuar a fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que é muito difícil de encontrar gratuito na internet, né, um trabalho mais de viés acadêmico, né? Mas para que a gente possa atingir a todos e possa continuar, precisamos da ajuda de todos vocês, tá bom? Então, não deixe de ser generoso, não estamos pedindo que você passe fome, né? Nem prometendo bênçãos nem nada disso, mas apenas pedindo uma colaboração para que todos possam continuar a ser abençoados aí por este estudo, né? Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês e até a próxima, se Ele nos permitir.